Pronto, tá gravando. Moral da história, a prova ela vai ter 6 questões. Vocês têm aí, ela vai ser realizada no meu horário, ou seja, ela vai começar às 8 horas, término aí às 9. No caso, eu não vou mandar link do Google Meet. Caso vocês tenham dúvida, vocês têm meu WhatsApp e manda por lá que eu resolvo por lá. Simples. E enviar, no caso, a foto da prova até o final do dia. Ou seja, termina a prova lá, dá um tempinho para organizar, organiza as fotos, desenha tudo direitinho e manda para mim. Lembrando que questões iguais, já conversamos o que é questões iguais, certo? Serão consideradas plágio, ou seja, prova inteira zero. E questões que não apresentarem medidas na resposta final valerá metade dos pontos. Certo? Já vimos questionados isso ao decorrer aí das últimas provas. Então vamos lá, vamos para as correções. Em resumo, qual é o grande conteúdo da prova? O conteúdo da prova relaciona trabalho, relaciona potência e relaciona rendimento. Vimos que trabalho ele pode ser dado que como a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. No caso, eu vou botar lá vou botar a tabelinha com os ângulos caso seja necessário na prova. Né? A gente vai ver ali algumas questões e tudo mais. Mas o que é importante além disso de saber sobre essa relação de ângulo? O importante é saber quando que o meu trabalho é positivo, quando que o meu trabalho é negativo. Ou seja, a gente já escutou isso, né? Quando o meu cosseno ele é menor do que 90, eu vou ter que esse ângulo ele vai ser positivo. Quando o meu cosseno ele é maior do que 90, vou ter que esse trabalho é negativo. O que é o cosseno? É o ângulo entre a força e a distância. E isso é revisão, isso é o capítulo inteiro, cara. É o capítulo inteiro. Né? Agora a página eu não vou lembrar de cabeça não. Depois eu posso até escrever aqui direitinho, mas tem no livro aí. Não, tranquilo. Então, trabalho vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno. Vimos que em alguns casos essa força ela vai ser igual à força peso, ou seja, é igual a massa vezes a gravidade. Né? Em alguns casos a gente viu que acontece isso. Quais dos casos? Quando eu tenho movimento no eixo X. Né? Ou seja, em alguns casos onde ocorre movimento no eixo X, eixo Y, eu vou ter essa relação. Né? Isso a gente vai ver ao longo de hoje. Vimos a relação de potência. O que é potência? Isso, mas é o eixo Y, é a altura. Eu falei X, por isso que eu pedi desculpa. Então, a potência ela é dada como sendo o trabalho dividido pelo tempo, mas eu posso dizer que a potência também vai ser igual à força vezes a velocidade. Essas são as duas relações de potência que eu tenho. Já o rendimento, ele pode ser dado como sendo o trabalho útil. O que é o trabalho útil? O trabalho útil é o que eu utilizo, é o que eu estou exercendo, certo? E dividido pelo trabalho, ou trabalho potência, né? No caso aqui, a gente está trabalhando com potência útil, dividido pela minha potência total.
Lembrando que o rendimento ele não tem unidade de medida, ele é dado em porcentagem. Então, rendimento não tem unidade de medida e é dado em porcentagem. Então vamos às questões para a gente não perder muito tempo. Determine a potência desenvolvida pelo motor de um veículo de massa de 1 tonelada no momento em que este se move com uma velocidade de 60 kg num plano horizontal. A resistência do movimento são supostas constantes iguais a 60% do peso. Então vamos lá. Aqui ó, eu tenho que minha massa ela é 1 tonelada. 1 tonelada representa-se 1000 kg. Então eu tenho que meu M vale 1000 kg. Eu tenho que a minha velocidade ele é igual a 36 km por hora. E eu tenho que o meu rendimento é igual a 60%. Então vamos lá. Como ele pede a potência, eu posso dizer, ó, se ele deu a velocidade, a fórmula de potência é trabalho sobre o tempo ou força vezes velocidade. Isso é uma outra forma de potência. Como ele deu a velocidade para a gente, quem a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a relação de força vezes velocidade, exatamente porque ele deu esses fatores. Então, importante quando eu fizer uma distribuição ou algo do tipo, é saber as unidades com que eu estou trabalhando. Então, potência é igual a força vezes velocidade. Então, repara, eu tenho a minha velocidade, que é 36, e eu tenho como achar minha força. Se eu tenho uma massa, a força que eu vou utilizar vai ser minha força-peso. Né? Olha lá, use G igual a 10. Como a gente viu, em alguns casos, a força ela vai ser a minha força-peso. Nesse caso não é o eixo Y, mas a gente vai utilizar. Então, minha força-peso... Então, vamos lá. Minha força é igual a força-peso, que é igual a massa vezes a gravidade. Minha massa é 1000 kg, lembrando que massa eu calculo com quilos, não calculo com outro valor. Então, por isso que eu tive que converter para toneladas, né, para 1000 kg. Então, minha força vai ser igual a 1000 vezes 10. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter ali 10.000 newtons. Agora, eu tenho que a minha velocidade está em km por hora. Não posso fazer questões em que a velocidade esteja em km por hora. Por isso, eu tenho que dividir por 3,6. Importante lembrar isso. 36 dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Então, a velocidade que eu vou utilizar é 10 metros por segundo. Então, vamos lá. Minha potência ela é força vezes a velocidade, ou seja, força já descobrimos que é 10.000. Velocidade já descobrimos também que vai ser 10. Ou seja, esse cara vai dar 100.000. 100.000 o quê? Potência dada em watts, W. Então, repara que agora ele pede a potência desenvolvida pelo motor. Essa potência que eu calculei aqui, ela não é qualquer potência, é minha potência útil. É a potência que eu estou utilizando. E aí ele pergunta ali, no caso, determine a potência desenvolvida pelo motor de um veículo com massa de 1 tonelada no momento em que ele se move. Ok. Então, o motor ele está se movendo e está usando uma potência total desse cara. Então, a potência que ele está desenvolvendo, ou seja, a potência que ele vai utilizar, é a minha potência útil que eu vou calcular. Como que eu calculo a potência útil? A gente lembra da forma de rendimento. Rendimento é a potência útil dividido pela potência total. Ou seja, rendimento é igual a minha potência útil dividido pela potência total.
Então, eu vou ter o seguinte, no meu rendimento, eu tenho rendimento de 60%, mas eu não faço conta com porcentagem, eu tenho que sempre converter isso para decimal. Por isso que esse cara vai virar um 0,6. Então, o meu rendimento é 0,6. Minha potência total é 1000 watts, 100.000 watts. Então, minha potência útil é só multiplicar esse cara por 0,6, ou seja, 100.000 dividido por 0,6, isso aqui é minha potência útil. Então, vamos lá. É 0,6, esse cara, então, ele vai dar aqui, posso dizer que vai dar 60.000 watts. Ou, se quiser, pode simplificar e chamar esse cara de quilowatts. Lembra que quilo são 10 elevado a 3. Ou seja, são 3 zeros. Então, uma forma seria responder dizendo que é 60 quilowatts. Tudo bem, gente? Dúvidas? Enzo? Ok. Então vamos para o próximo. Questão P160. Ele diz o seguinte: uma bomba hidráulica deve tirar a água do poço à razão de 7,5 litros por segundo. O poço tem 10 metros de profundidade e o rendimento da bomba é 80%. Determine a potência da bomba. Beleza. Então vamos lá. Esse cara aqui, esse tipo de exercício onde eu calculo a densidade e tudo mais, não é um tipo de questão que eu vou botar na prova. Mas é interessante a gente saber como fazer. Então repara que ele me dá uma vazão, uma razão, né, no caso. Melhor é vazão, porque é o nome certo. De 7,5 litros por segundo. O interessante é o que? Olhando a densidade, eu observo que para cada litro eu tenho 1 quilo. Ou seja, 1 quilograma de água é a mesma coisa que 1 litro de água. É isso que significa essa densidade, ó. 1K por 1 litro. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa vazão, em vez de eu ter 7,5 litros por segundo, eu posso ter 7,5 quilogramas por segundo. E aí, o que eu vou ter? Eu tenho minha vazão, eu tenho minha profundidade, que nesse caso é minha distância, mas é a mesma coisa, vale 10 metros. Eu tenho o meu rendimento, que é 80%, que já aprendemos que é 0,8. E aqui ele dá um HP e dá os valores certinhos. Tá, então vamos lá. O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a potência da minha bomba. Potência é dada por trabalho dividido por tempo ou força vezes velocidade. O exercício não me disse a velocidade e ele não pediu a velocidade. Né? Olha, ele deu a razão, tudo. Então, esse tipo de exercício é um exercício um pouquinho mais chato de fazer. Por quê? A gente vai ter que utilizar essa relação de trabalho sobre tempo e nessa relação de trabalho sobre tempo a gente vai ter que destrinchar ela. Eu já cheguei a fazer esse exercício com vocês, mas eu faço ele de novo. E voltando a falar, eu não vou pedir algo nesse nível para a prova. Por enquanto não vou pedir não. Então, o que significa potência? Potência é o trabalho dividido pelo tempo. Mas eu sei que o trabalho vale quem? A gente viu na outra forma que trabalho é exatamente uma força vezes uma distância. Então, trabalho é igual a uma força vezes uma distância. A gente viu que o trabalho pode ser dado por essa relação. E aí, eu vou substituir um no outro. Então, eu posso dizer que minha potência
quem é o trabalho? O trabalho é a força vezes a distância. E a gente viu em alguns casos, em alguns casos essa força representa a minha força peso. Então, basicamente eu vou ter o quê? Uma massa vezes uma gravidade. Então eu vou ter que essa força é igual a massa vezes a gravidade. Então aqui vai ficar massa vezes gravidade é igual a minha distância vezes o tempo. E aí, qual é a grande sacada dessa questão, que é algo que eu não vou cobrar? Se eu analisar minha massa dividida pelo meu tempo, quem é minha massa dividida pelo meu tempo? Massa dividida pelo meu tempo. Por isso que eu converti o valor da minha vazão. É a minha vazão. Então a minha potência eu posso reescrever ela como sendo massa dividida por tempo vezes gravidade, vou botar só G, para economizar, vezes distância, vou botar só o D. Eu acho que dá para entender as letrinhas. Então, eu vou ter exatamente essa relação. E aí o que eu consigo dizer? Massa dividido por tempo é a minha vazão. Ou seja, eu vou ter que é a mesma coisa que a vazão vezes a gravidade vezes a distância. Então, quem vai ser esses valores? Então, vamos lá. Minha vazão, ela vale 7,5, minha gravidade 10 e minha distância ela vai valer 10 também. Então esse cara vai dar 750 watts. Lembre, potência dada em watts. Então a potência que eu achei seria essa potência que a minha bomba está utilizando. Então ele fala, uma bomba hidráulica deve tirar a água de um poço uma razão tal e uma profundidade tal, com rendimento de 80%. Determine a potência da bomba. Então o que ele quer? Ele quer a potência que eu tenho que comprar a bomba. Ou seja, eu estou utilizando 750 watts. Se eu tenho um rendimento de 80%, significa o quê? Minha bomba ela tem uma potência total, né? Vou botar aqui. Minha bomba ela tem um rendimento de 80%, e desses 80% eu vou utilizar 750. Então, quem eu estou querendo calcular? Estou querendo calcular a minha potência total. Então, vamos lá. Meu rendimento. A gente viu que 80% se converte em 0,8. Vimos que a potência, que o rendimento é a potência útil sobre a potência total. Então agora é só substituir. Ou seja, rendimento é 0,8, potência útil é exatamente 750, porque é o que eu estou utilizando, e eu quero saber o máximo que eu posso utilizar. Então potência total, passo para cá multiplicando, e esse cara aqui vai dar 750. Então eu posso dizer que minha potência total, fala Enzo. W é o watts, que é a unidade de potência. O que você achou? Perfeito, tá certo.
Tá certo. Tá certo. Mas aí é porque eu deixei para transferir no final, depois eu vou converter no final. Aí a única diferença que você tem que fazer é que esse cara é 80% de um valor total. E é esse valor total que a gente está querendo achar. Eu quero achar minha potência total, ou seja, eu vou comprar uma bomba que ela tem uma potência de 937 watts. Por quê? Porque eu sei que... Por quê? Eu sei que, como a bomba tem 80%, eu não vou utilizar os 937. Eu vou utilizar 80% desse valor, que é quanto? 750, que é o que eu estou precisando. Então, quando eu calculo a potência, e ele pede a potência de uma bomba, ele está me perguntando qual é a potência total. E o que eu estou calculando é a potência útil dessa bomba, ou seja, é a potência que eu estou utilizando. Né? Eu estou utilizando 750 watts para poder carregar 7,5 litros por segundo a uma altura de 10 metros. É isso que eu estou usando. Então, esse cara é exatamente a potência. Aqui no exercício ele dá que um HP é 0,75 kW, que provavelmente deve ter sido o que você usou. Né? Eu posso dizer que 750W é a mesma coisa que 0,75 watts, como também vai ser a mesma coisa, 0,75 watts, como também vai ser a mesma coisa que 1 HP, né? Sim, sim, eu acabei esquecendo aqui, ó, desculpa. Pronto, quilowatts. Então, eu posso utilizar aqui minha... Fala. Kilowatts, não esquece a letra, tá bom? Mas pode, pode, só não esquece a letra, tudo bem? Então, repara que eu posso fazer a minha conta com o HP, e aí o que eu faria? Eu iria jogar 1 aqui, ó, né? Se eu fosse substituir 1, seria 1 dividido por 0,8, 1,25. Ou seja, ou eu tenho uma potência total de 937,5 watts, ou, se eu for dividir esse cara, 0,97 kilowatts, também está certo, ou, se fosse fazer a conta como 1 HP, iria ficar ali no meu resultado 1 dividido por 0,8, que vai dar 1,25 HP. Então repara que as três respostas elas estão certas. Como no exercício ele não pede, ele fala, determine a potência da bomba. Qualquer uma das três respostas está correto. Se ele falasse, determine a potência da bomba em HP, aí beleza, seria só esse valor. Fora isso, certo, gente? Não, ele não pede. Tá vendo? No texto ele não pede. Se ele pedisse, aí você teria que colocar. Por isso que eu estou dizendo. As... Pode, pode, pode. Pode, muito bem, pode colocar, sem problema, tá certinho. Tá bom? Então, vamos lá. Próximas questões. Próxima questão a gente tem ali, seguindo as folhas, questão T102 do livro. Olha aí. Então, seguindo a linha de raciocínio, indo um pouquinho mais para frente na questão T102, essa questão está na página 316. Então,
Peguem em livro, página 316. E aí, essa é uma daquelas questões que eu falei no início do trabalho, saber quando tem a posição e tudo mais. Então ele fala: o estudante de primeiro ano de ensino médio, fazendo seu trabalho sobre a matéria Trabalho e Energia, apresentou dificuldade em responder à pergunta, em que considerava uma força realizando trabalho negativo. Determinando F o vetor da força, D a distância de deslocamento e θ o menor ângulo entre F e D, responda corretamente. Então a gente viu que o trabalho ele é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, quem é esse cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo é exatamente o ângulo entre a força e a distância. Então, trabalho é igual a força vezes distância vezes cosseno do ângulo. E aí, qual é a relação que eu faço? Eu imagino como sendo a força para uma direção. Eu imagino como sendo a minha distância para outra direção. Então, aqui eu tenho meu F. Aqui eu vou ter o meu D, que é a minha distância. E o ângulo θ, ele vai ser dado exatamente entre um e outro. Ou seja, ele vai ficar aqui no meio. Então, para esse cara ser negativo, como que eu faço o cosseno ser negativo? Né? Para o cosseno ser negativo, cosseno de 0 é 1, né? Aí tem que lembrar das relaçõezinhas lá. Cosseno de 0 ele é igual a 1, ou seja, se os dois estiverem alinhados para o mesmo lado, isso aqui vai dar 1. Se for um cosseno, se o ângulo entre eles for 90 graus, eu vou ter que esse cara é 0. Ou seja, se tiver perpendicular, é 0. Se o cosseno ele for maior do que 90, né, em que meu ângulo, vou botar aqui, ângulo maior do que 90, eu vou ter que esse cara vai ser o quê? Vai ser negativo, né? Porque ele vai estar para o outro lado, e a gente sabe que cosseno, por exemplo, de 120, né, é o menos cosseno de 60. Então, para esse cara ser negativo, eu tenho que ter que o ângulo tem que ser maior do que 90. Então, ó, isso vai ocorrer sempre que o ângulo for entre 0 e 90? Não, porque entre 0 e 90 ele vai ser positivo. Se f for negativo? Não. O negativo da força e o negativo da distância está associado ao ângulo. Tá? Se d for negativo, somente quando f negativo e d positivo, isso aqui não tem nada a ver, pode até excluir. Sempre que 90, o ângulo estiver entre 90 e 180. Ou seja, se o ângulo for maior do que 90, ele vai ter um ângulo negativo. Então a resposta ideal para a nossa questão é a letra E. Isso aqui é importante saber. Né? A gente fez poucas questões referentes a cálculo com seno e cosseno. Entretanto, o que eu priorizei bastante foi a análise dele, ou seja, o ângulo entre eles. Isso é algo importante para a prova. Tudo bem? Certo, gente? Podemos seguir? Então, vamos lá. Próxima questão. P157. Essa P157, se eu não me engano, eu acho que a gente chegou a fazer. Ela vai estar na página 313. Lá no finalzinho do canto direito, no canto inferior direito. Eu vou ter ali a questão P157. O que diz a questão? A propaganda de um automóvel apregoa que ele consegue atingir a velocidade de 108 km por hora no percurso horizontal de 150 metros, partindo do repouso.
Supondo o movimento uniformemente acelerado, calcule a aceleração. Tá. Então aqui a letra A não é algo que eu vou pedir para vocês fazerem, calcular a aceleração. Mas eu sei calcular a aceleração. Eu sei que minha velocidade inicial ela é 0. Eu sei que a minha velocidade final ela é 108 km por hora. Já sabemos que, pelo fato do valor estar em km por hora, tenho que dividir por 3,6, certo? Então deixa eu só dar uma organizada aqui melhor. Pronto. Então, se eu pegar 108 e dividir por 3,6, por que por 3,6? Já vimos isso, que 1 km é 1000 metros, e vimos também que 1 hora 3.600 segundos. Então, esse cara vai dar 30 metros por segundo. Sabemos também que a distância percorrida vai ser de 150 metros. Então, distância 150 metros. Vocês viram lá com o Hugo que quando eu tenho velocidade e distância e eu quero calcular a aceleração, eu utilizo uma equação chamada de Torricelli. E falando de novo, eu não vou pedir para vocês calcularem esse cara. Nesse caso, eu já daria aceleração para vocês, caso precisasse. Não é o foco na nossa prova. Mas, aproveitando o insert da questão, então eu vou ter aqui a equação de Torricelli. É V igual a V0, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, né, a nossa distância. Então, calculando esse cara, eu vou ter ali velocidade final vai ser 30 ao quadrado, inicial é 0, distância é 150. Então eu vou ter 30 ao quadrado vai dar 900. Aqui vai dar 300, né? 150 vezes 2, 300. O zero não vai fazer diferença, então eu consigo achar que minha aceleração vale 3. Né? Ou seja, 900 dividido por 300, isso aqui vai dar 3. Beleza. Então, respondemos a letra A. Vamos para a letra B. Sendo a massa igual a 1.200 kg, determine a potência média desenvolvida por ele. Nesse caso aqui, como eu falei, eu não vou pedir para vocês fazerem, por exemplo, essa potência média. O que é uma potência média? A potência média nada mais é do que uma média dos valores. Ou seja, seria a minha... Desculpa, né? Potência... a potência média, ela vai ser o que? A gente viu. E como ele deu velocidade pra gente, eu posso dizer que a minha força vezes... Tá bom, peraí. Pronto. Então, ó, resumindo. Fala. Tá copiando? Ah, ok. Entendi. Então, ó, em resumo, o que eu vou cobrar semelhante a essa questão? Eu vou dar exatamente essa letra B aqui, ó. Sendo uma massa de tanto, determine a potência do veículo. Ou seja, não vou pedir a letra A para você calcular a aceleração. Nesse caso, ele dá uma potência média. O que é a potência média? A potência média é uma média das velocidades. Ou seja, eu vou pegar minha velocidade inicial, que é 30, vou pegar minha velocidade final, que é final que é 30, inicial que é 0, somo e divido por 2. Pode ir, Enzo? Bom, vou escrevendo aqui qualquer coisa, depois eu passo para lá. Então, minha velocidade média, ela nada mais é do que a minha velocidade inicial mais a velocidade final, ou seja, faço uma média. Somo e divido por 2.
Então, se eu tenho uma velocidade inicial de 0 e uma velocidade final de 30, a média desses caras é 15, né? Ou seja, 0 mais 30, esse cara vai dar 15. Então, resumo da ópera. Na prova, eu não vou pedir para vocês calcularem uma velocidade média. Entretanto, eu posso dar a velocidade para vocês e falar que o carro tem uma massa e pedir para vocês calcularem a potência. Isso eu posso fornecer, tudo bem? Não vou chegar, né, nesse nível, né, de calcular uma potência média. Mas é interessante te ver como que ela é feita. Podemos seguir, Enzo? Beleza. Não tem problema não. Então, ó, minha potência média, ela vai ser a força vezes a velocidade. Quem vai ser a força? Já descobrimos isso. Isso aí. Já descobrimos várias vezes que a força, ela nada mais é do que a massa vezes a velocidade, né? É uma força-peso que vezes a velocidade, ou seja, é a massa vezes a gravidade. Vou botar mg. Massa vezes a gravidade vezes a velocidade, né? Então já espero que já esteja fixada em vocês essa ideia, que a potência ela pode ser força vezes velocidade, e essa força pode ser uma força-peso, ou seja, onde o peso é a massa vezes a gravidade. Então, só substituir meus valores: massa 1200, gravidade 10, velocidade 15. Multiplicando esse cara, 1200 vezes 10 vezes 15, eu vou ter exatos ali 180 mil. Então, 180 mil o quê? Watts. Então, a potência média que ele desenvolve é exatamente 180 mil watts. Certo, gente? Alguma dúvida? Então, relembrando mais uma vez, não vou pedir na prova para calcular a aceleração, muito menos calcular velocidade média. Mas eu posso dar a velocidade, dar a massa e pedir para calcular a potência desse cara. Tudo bem? Lembrando que ficar atento aos valores, ó. Está em quilômetros por hora. Ok. Dá um tempinho de vocês terminarem. Que aí a gente fecha com uma última questão. Então, a última questão, ele diz o seguinte aqui, ó. O móvel sai do repouso por atração de uma força de 12 newtons constante que atua nele com 4 segundos. A trajetória é retilínea, sem atrito, e o móvel se desloca 20 metros. Então, o que eu quero retirar desse cara? Em vez de ele calcular aqui o modo de aceleração, a massa do corpo e tudo mais, né, que são coisas que a gente viu que não vai ter, o que eu posso pedir numa prova, por exemplo? Eu posso pedir, por exemplo, trabalho, ou seja, uma letra A, possível letra A ou uma possível questão 1, né, que vocês sabem que eu desmembro as questões. Possa ser calcule o trabalho. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular o trabalho desse cara, a gente sabe o quê? Que trabalho, ele é a força vezes distância. Tá, tudo bem, não tem problema não. Eu sempre gravo minhas aulas. Então eu disponibilizo o link para depois, caso eu queira assistir. Então, o trabalho ele é uma força vezes uma distância. Então, eu tenho o valor ali da minha força e eu tenho o valor da minha distância. Então, calculando meu trabalho nessa questão, eu diria que seria 12 vezes 20, 240. Certo? Então, 240 o quê? Joules. Lembre-se que trabalho é dado em energia, e energia é dada em joules. Então, uma possível letra A ou uma possível questão número 1, na minha prova seria essa. Qual seria a minha outra possível questão? Calcule a potência. Ou seja, como que é potência? Potência a gente sabe que é o quê?
potência, ele é força vezes velocidade, ou ele é trabalho dividido por tempo. Como ele não forneceu para a gente o valor da velocidade, mas ele fornece o tempo, eu posso calcular pela outra forma. Já calculei o meu trabalho, calculo minha potência, divido por 4, 60 watts. Unidade de potência é dada em watts. Tudo bem? Uma possível questão aí, então, da minha letra C. Eu posso dizer, calcule a velocidade média desse cara. Como que eu calcularia a velocidade desse cara? Aí eu vou fazer a outra fórmula de potência. Ou seja, eu sei que potência também é o quê? Força vezes velocidade. Então, eu sei exatamente que a minha potência ela vai valer 60. Eu sei que a minha força vai valer 12. Então, se eu pedisse para calcular a velocidade, a minha velocidade seria quanto? Ela seria 60 dividido por 12. 60 dividido por 12, isso aqui vai dar 5, se eu não me engano. Isso aí, dá 5. Então, eu vou ter que a minha velocidade ela é dada em 5 metros por segundo. E aí eu posso calcular outra coisa. Digamos que eu esteja criando o motor de um carro, né? Então, nossa letra D aí. Suponha que o motor tenha rendimento de 60%. Qual a potência do motor do carro que eu tenho que comprar para ele funcionar? Então, qual é a potência do motor do carro que eu tenho que comprar para ele ter esse desempenho? Ou seja, para ele poder fazer todo esse movimento. E aí, o que eu sei então? Eu sei que rendimento, né? Vou só tirar esses caras aqui. Só para a gente economizar espaço. Já sei que minha potência é 60 watts. Você quer copiar? Copia aqui, pode copiar. Não, tá, pode copiar. Que a gente fecha essa questão. Ah, provavelmente deve ser o Marquinhos. Por isso que eu dei uma corridinha agora pra gente poder terminar. Mas a ideia é exatamente essa. Ou seja, então, só pra gente terminar a conta. Podemos? Podemos? Depois eu te mando o PDF, te mando direitinho. Pra depois eu copiar. Aguenta aí, rapaz. Só pra gente. Oh, então. Então, rendimento, ele é a potência útil. Aguenta aí, rapaz. Não vai morrer não. Ó, potência útil é dividido pela potência total. Rendimento, 60% vai virar 0,6. E minha potência útil, que é o que eu estou utilizando, vira 60. Então, multiplicando cruzado, a potência total vai passar multiplicando. E isso vai ser igual a 60. Logo, a potência que eu quero calcular, ele vai ser exatamente igual a 60 dividido por 0,6. Dividindo esse cara por 0,6, eu vou ter exatamente quanto? 100. Ou seja, eu tenho que ter um motor de 100 watts para que 60% dele, ou seja, 60 watts, seja utilizado. Certo, gente? Dúvidas? Então, a gente termina por aqui, para vocês não perderem